Não almoce sozinho. Oferecimento Poleiro do Galo. Começando mais um Não Almoce Sozinho, muito feliz de ter você aqui à minha mesa. Estamos hoje direto das instalações do Poleiro do Galo e eu aproveito para convidar você que nos acompanha nas mais de 130 cidades aí de cobertura da Zona da Mata e vertentes. Estando em Juiz de Fora, venham saborear as delícias aqui do Poleiro do Galo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito, viagens. Eu adoro viajar e se eu viajo para comer então, assim, se eu coloco viagens com comida junto, fica um assunto saborosíssimo. Só que nós vamos falar de um outro tipo de viagem, que eu acho que todo mundo deveria viajar um dia, uma viagem para dentro de si, uma viagem do autoconhecimento. É uma viagem muitas vezes difícil, a gente se depara com alguns pontos da gente que não são, com as nossas dificuldades, com os nossos pontos obscuros aí. E eu trouxe para minha mesa, com muita alegria, com muito prazer, uma pessoa que me ajudou nessa viagem para dentro de mim, na viagem do autoconhecimento, e trago com muita alegria para minha mesa a Rafaela Salgado. Muito feliz de ter você aqui, que foi minha mentora, minha condutora aí nesse trabalho do autoconhecimento, de melhorar minhas dificuldades, e me tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Muito feliz de ter você aqui com a gente. Mauro, para mim é um prazer estar aqui, com imensa alegria que eu sinto nessa mesa. E eu estava comentando com o Mauro, gente, eu fiquei tão feliz dele estar fazendo esse programa, ele tem tanto conhecimento, tanta experiência de negócios, de empreendedorismo, de tudo que você já viveu, né, Mauro, na sua vida toda. Tem história para contar. Nossa! E eu acho que é por isso que todo esse projeto que você tem aqui te representa muito. Eu fico muito honrada, muito feliz de poder, isso aqui já foi um projeto, um sonho, hoje está se materializando. Então, parabéns, estou muito orgulhosa de você. Obrigado mesmo, obrigado por ter ajudado nessa condução também e por ter aceito aí meu convite, mas eu queria começar conhecendo quem é a Rafaela Salgado. Sim. Você é juiz-forana? Olha, eu sou juiz-forana, hoje eu tenho um filho, sou casada. E eu comecei a minha trajetória aqui, como eu sempre fui de Juiz de Fora, eu sou formada em administração na Federal aqui de Juiz de Fora. E ao longo da minha história dentro do curso de administração, eu sempre percebi que o diferencial para qualquer tipo de negócio era o comportamento humano. Então, como eu participei de empresas júnior, fazia muito projetos para empresas, consultorias aqui da cidade, eu vi que eu não só precisava entender de negócios, mas também de pessoas. E a Federal tinha uma vantagem que eu conseguia puxar umas matérias da psicologia e logo na sequência eu me encantei por esse universo. Eu vi que realmente era uma coisa que funcionava muito, você entender sobre inteligência emocional, comunicação assertiva, comportamento humano, autoconhecimento. E então eu fui me especializando. Aí eu fui para fora do Brasil, me especializei numa escola no sul do Chile, em inteligência emocional, práticas de coaching, programação neurolinguística. Fiz uma série de formação lá e fui atendendo os meus alunos, fui fazendo vários workshops aqui em Juiz de Fora e fui, assim, realmente me encantando. Só que eu sempre fui muito ambiciosa, né, Maura? Então eu estava feliz com todo o atendimento, todo o alcance que o meu trabalho estava tendo aqui em Juiz de Fora, mas eu sentia que eu poderia mais. Impactar mais vidas aí, né? Impactar mais vidas, ter acesso a conhecimento de uma forma mais rápida, participar da fonte, de onde vêm essas informações, quem são essas pessoas que trazem essas informações. E eu fiquei tão assim, o meu trabalho era, por mais que a gente fala de comportamento humano, é uma coisa muito abstrata, eu via muito resultado palpável, sabe? Com os meus alunos. Seus mentorandos. Uma pessoa que às vezes tinha uma dificuldade de se comunicar, a pessoa começava a gravar vídeo, ou a pessoa tinha uma equipe, ela tinha dificuldade de gestão, às vezes organizava poucas coisas ali, pequenos ajustes, mas que para a pessoa fazia muita diferença, e a dificuldade dela entender, enxergar, e quando você está no problema é muito difícil a gente
sabe, ver qual que é Se abstrair dele e olhar de fora, né? Isso. E Acaba quando vem entrando no exatamente. redemoinho aí do... E quando vem o meu trabalho, é justamente isso, para a gente entender aonde que a pessoa quer chegar, quais são os pontos que precisam ser ajustados no comportamento para que ela possa realmente ver que ela está saindo do lugar, sabe? Que ela não está ali rodando em ciclos e está vivendo aquela vida, enfim, sem o resultado que ela gostaria. E nisso eu fui para São Paulo. Lá eu comecei a prestar consultoria para várias empresas grandes, Caixa Econômica, Banco Rodobens. E comecei também com os meus atendimentos individuais, dei uma palestra no G4, que é um grande programa lá de referência em São Paulo. Uma referência para empreendedores, né? Para empreendedores. Então, assim, e foi crescendo o meu trabalho. E a partir disso a gente foi melhorando as técnicas, os aprendizados. Opa, chegando o nosso almoço aí. Vamos lá. Esse é o Valdeci, um clássico aí, do Puleiro do Galo, trazendo um clássico para você, né? O camarão do galo aí, você comentou que sempre gosta de... Nossa, gente, estava comentando com o Mauro aqui que esse é o prato predileto da minha família. Então, toda vez que nós estamos aqui em Juiz de Fora, eu faço questão de vir aqui pedir esse prato, que ele é maravilhoso. Se você não experimentou, vocês estão perdendo, hein? Eu aproveito para convidar você que está almoçando aí, nos acompanhando. Aqui no Puleiro do Galo a gente tem um almoço executivo de terça a sexta, então você escolhe a sua proteína, mais os acompanhamentos, ou, como a Rafaela aí, escolhe um dos clássicos aí do Puleiro. E durante o fim de semana, uma estrutura maravilhosa, você estava comentando aqui, né? Nossa, realmente é um lugar super agradável, um ambiente bem familiar, é um lugar aberto, então você... Com espaço infantil, e você que tem um pequenininho lá também, então a mãe pode vir, a família pode vir tranquilamente no final de semana também, tem uma recreadora aí para conduzir Então fica o convite, estando aqui em Juiz de Fora, venha conhecer aí as delícias do Puleiro do Galo. Bom apetite aí. Obrigada. A gente se encontrou então num momento que eu tinha acabado de ser diagnosticado com depressão, um quadro de depressão e procurando, né, um pouco avesso aos remédios, mas sabendo da necessidade de usá-los naquele momento. E aí veio o autoconhecimento que eu fui descobrindo, né, as minhas fraquezas ali, os meus pontos fortes e fracos, aprendendo a dizer não, que foi realmente libertador. Eu digo que o autoconhecimento liberta, né? Você saber os seus limites. E você deve vivenciar isso muito na sua vida, com seus mentorados, né? Demais, assim. Não só com os mentorados, mas até com a minha própria vida. Mês passado eu estava dando uma palestra no Copacabana Palace, no mês da mulher. E eu entrei numa história, a gente estava compartilhando muitas histórias, assim, né, da trajetória da carreira, você conciliar a carreira, família, trabalho. E igual eu estava falando com o Mauro, eu contei para vocês, eu tenho um bebê hoje de 1 ano e 2 meses. E quando eu tive o meu filho, eu tive que desacelerar, assim, muita coisa. E a maternidade, ela vem muito com essa questão de você realmente abrir mão, sabe? Você tem que abrir mão porque você tem um filho, por mais que eu tenha... A vida muda por completo, né? A vida muda, assim, completamente, né? Ele tem um pai que é super presente também. Só que a mãe, ela tem aquele cuidado diferente, aquele olhar, sabe? E com a maternidade, eu tive que desacelerar. E foram aí que eu entrei em vários questionamentos também. Às vezes, por que tanta correria? Porque a minha vida, Mauro, eu brinco que ela morava numa mala de mão. Porque ao mesmo tempo que eu estava lá em São Paulo, dando os workshops nas palestras, nos meus atendimentos, eu pegava um voo, eu ia para Florianópolis, ou para fazer um treinamento, ou para dar um treinamento, eu ia para o Nordeste. Então, assim, para dar os treinamentos também. Então, acabou que muita parte da minha vida eu estava vivendo para o trabalho, sabe? E, assim, eu amo o meu trabalho. O resultado que eu entrego para os meus alunos, sabe? É muito gratificante você ver as pessoas vindo te agradecer e falar assim, nossa, você mudou minha vida, você fez diferença. E eu sempre vivenciei isso com os meus alunos. Então, isso te dá um prazer que, poxa, você está fazendo algo que faz diferença na vida das pessoas. Então, isso não tem preço. Só que aí eu fui entrando naquele ciclo e eu falei assim, gente, mas espera aí, onde que tá a Rafaela nisso tudo, sabe? E aí que eu comecei a organizar as coisas, comecei a olhar pro meu relacionamento, pro meu filho.
um desafio mesmo, equilibrar, né, todos os setores da vida aí. Eu brinco assim com os meus alunos que não existe o equilíbrio, né? Em vários momentos você vai dedicar mais para uma coisa. Não tem como deixar os pratinhos todos ali Assim, a circulando gente busca, e às vezes você vai... Existem várias ferramentas, inclusive de autoconhecimento, que a gente vai nomeando ali. Como está a sua saúde, seu relacionamento, seu desenvolvimento pessoal. Que inclusive eu devo ter feito com você, não sei se você lembra dessas... Né, essas rodas. Sim. E a gente fala que a roda tem que rodar. Sim, a roda tem que rodar, só que em alguns momentos da sua vida ela vai desequilibrar. E tá tudo bem se você, assim, não deixa aquilo viver o resto da sua vida, né? Aquilo ali é uma foto, vamos colocar assim. Aquilo ali não representa todo o cenário da sua vida. Em alguns momentos o profissional vai estar em evidência, às vezes o pessoal, e às vezes... Uma coisa que eu falo muito e tenho trazido muito nos podcasts, assim, nos programas, nos podcasts que eu já havia gravado anteriormente, o empreendedor, às vezes, ele acaba tão focado que ele esquece, por vezes, de si, de cuidar de si também. Isso é fundamental. Não tem jeito de uma empresa ir bem se o CPF não está bem, o CNPJ não vai bem se o CPF não estiver bem também. Então, buscar esse equilíbrio, sabendo, claro, que vão ter essas pendências para um ou para outro área da vida em determinado momento, mas buscando o equilíbrio, né? Isso é fundamental. E quando a gente fala de empresas, empreendedores, a maioria dos meus alunos são empresários, autônomos, profissionais autônomos, e realmente a gente fala, não existe um CNPJ bem se o CPF não estiver bem. Por quê? O que mais gere o empreendedor, o que é a mente dele, sabe? A sua energia, se a sua energia está alta, se você está a fim de fazer acontecer, se você está disposto a fazer as reuniões, a inovar, a organizar a casa. Então, só que para você ter essa disposição, esse direcionamento, você precisa estar com o CPF bom, entende? Então, por isso que eu sempre falei, né, na época até você me procurou por isso também, da importância da gente cuidar do CPF. E existem várias formas, né? Eu falo muito sobre as meditações, que é uma ferramenta de você estar auxiliando tudo isso. Meditação, eu vou confessar, até participei de algumas aulas com você e eu tinha muita dificuldade. Meditação, para mim, era o cara estar lá sentado em posição e eu não conseguia. Até entender e descobrir que você está presente ali, a atenção plena ali. Eu tinha muita dificuldade, às vezes, de dormir, trabalhava até mais tarde e aí chegava com a adrenalina alta. E eu aprendi com a respiração a controlar também, às vezes em questão de segundos, estando plenamente ali consciente da minha respiração, do meu corpo, eu apago facilmente hoje. E é uma meditação, às vezes eu estou na academia e estou ali meditando porque eu estou concentrado naquilo que eu estou fazendo. Então, assim, é diferente da visão que eu próprio tinha daquela coisa de você estar parada, tá? Não é um processo fácil, né? Não. E tem uma dica para... Então, como você falou, a pessoa que está iniciando a meditação, às vezes já é uma pessoa muito agitada, nunca vai recomendar, por exemplo, você vai ficar 20 minutos meditando. Tudo é um processo, é igual uma maratona. Você não começa a correr 21 quilômetros assim, de cara. Você pode até correr, mas você vai ficar com o joelho ruim, você vai passar mal, você vai desidratar, você vai ter uma série de problemas depois. Então, você começa com essa questão da respiração, da prática de atenção plena, que é o quê? Poxa, eu estou comendo isso aqui, mas eu estou prestando atenção em cada detalhe, no sabor da comida, no meu camarão, na crocância dele, na lentilha aqui, como é que está o sabor dela, no palmito. Então, você começa a trazer essa consciência, essa concentração, que a gente fala que são práticas de atenção plena. E você pode fazer isso em qualquer lugar que você estiver. Se estiver caminhando na rua, você consegue. E ao longo do meu trabalho, eu tive várias modificações, eu trouxe muito também a questão da meditação cristã, entendeu? Que é onde você começa a meditar através de versículos bíblicos. Hoje, assim, Deus sempre esteve muito presente na minha vida, só que com o decorrer da minha vida e tudo mais, eu me reaproximei ainda mais e eu tive essa oportunidade de entender, assim, né, que você pode trazer a palavra de Deus para as práticas de meditação, Sim. Que você pode meditar num versículo bíblico ali e entender o aprendizado.
E aquilo que você falou, às vezes só o fato de você sentar ali antes de dormir, abrir a Bíblia, olhar para aquele versículo e pensar sobre aquilo, você já desligou do funcionário, já desligou do boleto que você tem que pagar e tudo mais, e você foi para outro universo. E aquilo vai te dando uma sensação de paz, né? Porque quando a gente fala de Deus, Deus traz muita paz para nós. Então isso vai fazendo com que você medite. Sim, você falou da Bíblia, eu sinto que cada vez mais, assim, independente de religiões, né, Deus está cada vez mais em pauta, cada vez mais presente nas conversas, nas mídias sociais, na internet. Eu acho que uma necessidade que as pessoas têm de buscar esse equilíbrio através dele. E eu falo que a Bíblia é um manual para tudo, manual de vida, para finanças, para relacionamento, para tudo. Se tem alguma dúvida, ali tem um ensinamento assim, perfeito. Felo, o papo está muito gostoso, mas vou precisar chamar um break comercial. Já já a gente volta aqui, saboreando essas delícias do Puleiro do Galo. Já já estou de volta. Encontros têm o poder de marcar histórias. Do almoço de domingo em família, as reuniões que celebram conquistas, das conversas entre amigos, as noites que merecem ser comemoradas. Há mais de 18 anos, o Puleiro do Galo é palco de momentos especiais. Um lugar onde o cuidado no atendimento se encontra com uma gastronomia marcante, pratos preparados com atenção aos detalhes, uma carta de vinhos selecionadas e drinks que convidam a prolongar a experiência. Aqui no Puleiro do Galo, a casa é sua. Estamos de volta aí com o nosso almoço delicioso, mas não é só esse cardápio gostoso que a gente tem, não. Tem um cardápio indigesto também. Eu queria saber, Rafaela, assim, eu tinha muita resistência a colocar a minha cara nas redes sociais, assim, divulgando, um pouco por conta de timidez também, às vezes, muito por conta do julgamento do outro também, o que vai falar, não sei o que. A primeira vez que eu postei, falando na época de um gelato, de meu gelato preferido, e assim, a gente vendeu muito naquele final de semana e as pessoas iam justamente buscar as indicações que eu tinha falado, que era o dark chocolate com pistache. Sim. E aí eu vi o poder que tinha e aí fui quebrando algumas dificuldades minhas, assim, de julgamento, da voz, da colocação, e a gente vai... E hoje eu acho que é muito comum, a gente vê grandes profissionais com muito conteúdo, mas que se abstêm de aparecer, de falar, de se posicionar aí por conta desse medo. Como é que lida com isso? Assim, eu aprendi também graças à sua ajuda aí, mas que dica que você dá para o pessoal, assim, para... Ô, Maurício, é uma dúvida, eu acho que até uma dor muito comum, assim, igual eu falei, a maioria das pessoas que eu atendo são profissionais autônomos, médicos, advogados, empresários. Inclusive tem uma aluna sua, que eu vou aproveitar para mandar um beijo para ela, Keller Cruz. Ah, que ela é maravilhosa. Querida esposa do meu xará, meu amigo Mauro Cruz. Que ela é uma aluna super querida. Um beijo, Keller. E isso é uma dor, assim, dos profissionais, porque às vezes a pessoa tem uma marca, tem um negócio, quer falar sobre o produto, quer falar sobre o serviço, só que vem aquela dúvida, mas será que eu tô falando certo? Será que as pessoas não vão me julgar? E, por exemplo, teve uma época que eu estava atendendo muito médico também, e o médico ele tem uma resistência muito grande, não do paciente, mas da própria classe médica ter um julgamento sobre ele. Então acaba que cada ramo vai ter ali a sua dorzinha, sabe? E até uma crítica, às vezes, daquele que se expõe mais, que aparece mais, né? E eu falo assim, gente, que quando você decide se posicionar, falar sobre o seu conteúdo, sobre o seu serviço, primeiro você tem que ter muito claro por que você está fazendo isso, entendeu? E às vezes, se você realmente acredita no seu serviço, acredita no seu produto, você está fazendo um favor, às vezes, para os clientes. Eu vejo muita gente, Mauro, falando assim, Rafaela, tem um fulaninho ali, a pessoa não tem formação, não tem as qualificações que eu tenho, não tem a formação que eu tenho, tá falando um monte de abobrinha e o pessoal tá amando, tá achando que aquilo é uma verdade. E eu falo assim, mas e aí, como é que você pode, então, fazer diferente? Por que você não se posiciona? Porque o fulaninho ali que não tem nada,
ele pelo menos tem vamos colocar assim, a cara de pau de falar a coragem, a coragem, né? E tipo, não tá nem se tá errado, se tá certo. E ele tá fazendo, então ele tá sendo uma pessoa corajosa, né? Como você muito bem colocou. E às vezes você como profissional qualificado, que tem várias formações, sabe realmente o que é certo, você tá deixando deixando de fazer um serviço para a população, entendeu? Porque você pode estar ajudando muito mais pessoas com esse conteúdo, com a sua fala, com o seu posicionamento. Então pensa que você está ajudando as pessoas, sabe? Que no fim das contas você está ali prestando um serviço público, já que a internet é de graça, né? É para todo mundo, é acessível para todo mundo. Então, existe essa possibilidade de você ter muito claro o porquê. E quando você tem isso muito enraizado, não, eu estou fazendo isso porque, sabe, eu quero passar uma informação correta para as pessoas, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer o meu negócio crescer, eu quero aumentar o meu posicionamento. E aí, Mauro, aquele negócio, o primeiro vídeo, ele sempre vai ser mais difícil. Vai ter um desafio, às vezes você vai ficar uma semana para gravar. Você lembra o primeiro vídeo que você gravou? Como é que foi? Como é que foi? Qual é a emoção? Não, é difícil e você não quer postar, que você julga, pô, não ficou legal e tudo, mas depois que você, assim, e quanto mais eu trouxe aqui para minha mesa também, o seu Heitor Vilela, um dos grandes empresários da nossa cidade aqui, ele falando muito sobre vulnerabilidade. Sim. Quando você se mostra vulnerável, quando você se mostra você de fato, quem você é de fato, eu acho que a conexão com as pessoas é imediata, né? É imediata, Então, porque somos seres humanos falíveis e né, cheios de falhas, de defeitos, isso acho que aproxima mais o público, porque o outro lado também é. Então, quem se mascara muito nas redes sociais e deixa de expor essa vulnerabilidade, eu acho que perde essa possibilidade dessa conexão. Então, depois que eu vi justamente as falhas que eu enxergava, ou a voz que incomodava, mas que conectou com tanta gente, surpreendentemente, assim, que fala, ficou legal, não sei o quê, e as pessoas incentivam também, então a gente precisa quebrar o primeiro bloqueio aí. Eu jamais imaginava que eu estaria aqui na TV para mais de 130 cidades aí, e começou tendo a coragem aí, né, começando a quebrar esse medo, esse gelo aí, vencendo barreiras. Pois é, e você tocou num ponto que realmente a vulnerabilidade ela conecta muito as pessoas, porque quando você está ali, principalmente nas redes sociais, o pessoal usa hoje muito o Instagram, o TikTok, você quer se conectar com uma pessoa, você não quer se conectar com o nome de uma marca. Então, por isso que hoje existe muito a personificação da marca, que é uma pessoa que, pelo menos, vai ser o representante ali. E quando vem essa pessoa humana, uma pessoa comum, uma pessoa que também passa por dificuldade, por dores, e ela consegue compartilhar isso, ela encanta o público. Porque o outro abre ali nos stories, abre ali o conteúdo e fala assim, poxa, é uma pessoa real, sabe? Ela tem, não fica uma coisa distante, sabe? Tipo uma pessoa inacessível, uma pessoa que, enfim, ela tá muito distante. Não, mas é uma pessoa que passa por dificuldades, desafios, como eu passo também. Então, essa vulnerabilidade, se você consegue expor ela de uma forma até estratégica, ela é um caminho muito legal para você gerar engajamento, aumentar o seu nível de conexão ali com o seu público, sabe? E aí você vai formando, né, aquela comunidade ali de pessoas que estão interessadas em te assistir, em ver os seus stories, os seus conteúdos. Sim, eu passei a seguir uma pessoa, né, hoje bem conhecida nas redes sociais aqui, filha de um dos maiores empresários do Brasil, que é o Alexandre Costa da Cacau Show. A filha dele, Isabela, Isa, ela mostra tanto uma conexão com o público, uma verdade, uma generosidade, sendo filha de quem é, e ela conseguiu, via Cacau Show esse ano, teve recorde de faturamento, né? E ela conseguiu reverter um quadro, que eles vinham de alguns problemas com franqueados e tudo. Então, assim, ela se mostrou vulnerável, se mostrou quem é de fato, assim, mostrou quem ela é. Isso reverteu completamente a história da marca e transformou eles, já era um sucesso, né, mas conseguiu reverter completamente. Pois é. E é uma pessoa até que eu vou mandar um recado para ela, adoraria almoçar, eu vou até São Paulo almoçar, ela pode ser na Cacau Show, almoço lá com a Isa. Seria um prazer, porque realmente é impressionante assim, como é que ela
Quando é que passa uma verdade, passa uma... Pois é, e você pegando esse caso, vamos lá, Isa. Poxa, o primeiro stories que ela postou, o primeiro vídeo, será que foi assim, com essa intensidade, com essa conexão? Com essa verdade. Com essa verdade. E será que ela não teve dúvidas também? Será? É uma marca grande, o meu posicionamento, e aí será que vai valer a pena e tudo mais? E às vezes por um ato de coragem dela de ir lá expor, e as redes sociais, quando a pessoa começa a se posicionar assim, é um desenvolvimento contínuo. Então, quanto mais você faz, você vai vendo o feedback das pessoas, você vai melhorando, você vai aprimorando. Gente, isso é para qualquer coisa na vida. Qualquer coisa. Igual você estava falando que você correu, né? Sim. Então, assim, gente... Um dia eu me desafiei, falei, vou fazer a São Silvestre. Do nada, comecei a treinar e tudo, é um desafio. E aí, claro, vem as dores, e aí você precisa se preparar para... Se preparar. E aí você foi. Vou correr 2 quilômetros, vou correr 3. Você tem a planilha ali, que é o quê? Uma planilha que vai crescendo. Tem um dia da folga. Então, tudo isso é o que é uma preparação. E qualquer habilidade, Mauro, não só a comunicação, mas a escrita, relacionamento, a questão hoje a gente fala muito sobre networking, sabe? Tudo é uma habilidade, a venda, que você vai ali aprimorando de acordo com o seu interesse, de acordo com a necessidade. Eu acho que com a sua disciplina e com o fazer, de novo. Eu acho que tudo aquilo que você faz repetidamente, você acaba se tornando bom naquilo. Exatamente. Só que tem muitas pessoas que param no meio do caminho e ela não consegue ter esse desenvolvimento, ou tem muitas pessoas que nem começam, que é o caso... E às vezes para ali, o sucesso, a vitória estava logo depois da curva e você parou ali. Pois é. E às vezes a Isa que você falou da Cacau Show, será que ela nunca teve... será que tá valendo a pena? Porque às vezes a pessoa não começou com, sei lá, quantos mil seguidores que ela tem hoje. Ela começou com 1.000, 2.000, 3.000. Então, tudo é um processo que você tem que ter o porquê muito claro. Poxa, se eu fizer isso lá na frente, pode gerar esse benefício, pode trazer essa conexão para as pessoas, esse resultado. Então, você vai focando muito... eu falo muito da fé, né, Mauro? Sim. Então, assim, você tem que realmente ter fé e acreditar, porque é isso que, às vezes, no dia ruim, vai fazer o quê? Você permanecer. E, às vezes, você permanecendo ali mesmo no dia difícil, vai te dar o resultado que você quer, vai te dar a colheita que você quer, que é o que ela está colhendo agora, você vê. Às vezes, um posicionamento dela salvou uma franquia, né, Sim. de milhares de lojas. Então, tudo isso foi porque ela acreditou e confiou. E é a mesma coisa para você aí, que às vezes está com um projeto, quer lançar algo, sabe? E eu entro muito com os meus alunos, não só nessa questão de trazer essas ferramentas de comunicação, mas também de encorajar ele. E às vezes você fala assim, poxa, mas às vezes parece coisas tão simples, será que a pessoa não sabe? Gente, não é questão do saber, mas é como que é a aplicação disso diariamente. Porque a nossa mente, ela tá o tempo todo que, pra quê? Para com isso, que bobeira, você vai fazer ela passar mal vergonha. Não, sabe? Pode ser diferente, pode ser algo que você vai fazer e vai mudar a vida de milhares de pessoas. Então, você tem que estar ali, igual você falou, tendo disciplina. Perfeito. O papo está uma delícia, o almoço também está bem gostoso. Nós vamos terminar aqui de almoçar e já eu volto para um cafezinho. Eu queria saber, eu te trouxe para minha mesa uma forma de te agradecer também por me ajudar nessa jornada aí do autoconhecimento, né, do desenvolvimento pessoal. E eu queria saber quem você traria para sua mesa, mas já você me conta. Com certeza. Já a gente volta para o cafezinho. Finalizando mais um Não Almoce Sozinho, bate-papo delicioso aí que eu tive com a minha mentora aí, Rafaela Salgado. Podemos recordar aí sua ajuda muito grande, muito forte aí no meu desenvolvimento, aí no meu autoconhecimento. E estou muito feliz de trazer você para a minha mesa, porque eu trago gente que me inspira, que eu admiro realmente, e queria saber quem você traria para sua mesa. Mas antes vamos fazer um brindezinho aí com um cafezinho. Quem você traria para sua mesa? Bom, gente, uma pessoa que eu sou apaixonada e sou fã é a Joyce Meyer, que é uma pastora americana, e ela escreveu vários livros falando sobre espiritualidade, autoconhecimento,
Inclusive, ela tem uma Bíblia onde ela une os ensinamentos cristãos com a questão do autoconhecimento. Então, é uma pessoa assim que se eu pudesse hoje, eu amaria sentar com ela e conversar sobre todo esse universo cristão, do desenvolvimento. Então, é uma pessoa assim que eu estudo muito ela e sou fã mesmo. E projetos, como estão os projetos aí? Nossa, gente, vários projetos, viu? Mas ainda não posso revelar que está muito no início, mas já o Mauro vai saber e vai contar para vocês. Vocês estão morando em São Paulo, né? Como você disse. Já fica o meu abraço aí para o Rudolf. Quem sabe já a gente traz ele para a mesa também. Tem muita história para contar. Nossa, também. e ele é uma história. E o José está com um ano. Um ano, fez um aninho agora. Um aninho. Já vem irmãozinhos para ele aí. Pois é. É isso aí. Sabe? Mas finalizando aí, queria saber, deixa um recadinho aí para a nossa audiência, o que você diria aí para o pessoal que quer realmente buscar se conhecer melhor, buscar essa viagem aí para dentro, que é importantíssimo. O autoconhecimento, eu acho que realmente muda, ele é libertador. Né? É libertador. Bom, um recado que eu vou deixar para vocês, às vezes até um pouco diferente do que eu estou acostumada a deixar, mas é algo que tem feito muito sentido na minha vida, estar mais próxima de Deus, o quanto que Ele tem me fortalecido nos dias difíceis, nas dificuldades, nas alegrias. E quando a gente cresce, em todos os sentidos, né, Mauro, a gente vai enfrentando com vários Golias ali, né, várias dificuldades. E a Bíblia, ela sempre tem uma palavra para confortar, para aprender. Como o Mauro disse, é uma enciclopédia, né? Você abre ali e tem direção para tudo. Então, você que está se sentindo perdido, desanimado, cansado, se dê a oportunidade, gente, de conversar, de entender um pouco mais sobre Jesus, sabe? Ler um pouco mais a Bíblia. E às vezes você pode abrir ali de uma forma aleatória, fazer um pedido para Deus e às vezes Ele pode te dar uma resposta. Então, é essa solução que eu estou trazendo para os meus dias mais difíceis que eu queria compartilhar com vocês. Eu criei um nível de intimidade tão próxima com Ele que assim, é impressionante. Eu falo que eu aprendi a organizar melhor a minha vida. Nesse meio tempo, através da Vicender, eu também me descobri TDAH adulto. Então foi muito importante conhecer e passar a trabalhar as minhas dificuldades. Eu sempre gostei de ambientes mais controlados, mais organizados, mas em mim era uma confusão, uma desorganização total. E eu aprendi a lidar com isso. Então foi sensacional. E aprendi a organizar melhor a minha vida, os pontos todos, e isso me trouxe assim, um ganho absurdo. Só que eu vou planejando a minha vida, mas eu deixo a caneta bem de leve. Quem escreve aí os destinos são Ele. E a gente vai acreditando e confiando, põe o pé que Ele põe o chão. É verdade. Impressionante. Muito feliz demais de ter você aqui. Eu também. Seja sempre bem-vinda. Um abraço Mauro. Na família, nos seus pais, no seu irmão, sou cliente dele lá também. Assim. Para você que nos acompanhou, sábado que vem, mais um super programa, super especial aí. E eu conto sempre com a sua companhia, todo sábado às 13h30 aqui na TV Alterosa. Beijo no coração. Não almoce sozinho. Oferecimento Poleiro do Galo.